Atenção que o assunto é Palmeiras e Oswaldo Pascoal já vai trazer detalhes tão pequenos de nós dois que serão compartilhados com um grande público, porque... Sim, é sempre uma fonte de inspiração, porque Sassá pode ir para o Palmeiras. Oswaldo Pascoal já trará detalhes, mas agora vamos falar do Verdão. Lá no CT do Palmeiras, Gudrian Neufer. Diga aí, Gudrian, tudo bem, Gudrian? Salve, salve, João! Peguei emprestado o bordão do nosso competente Fernando Caetano, mas o clima que está aí na mesa é o clima que também estava aqui na academia, João. Um ótimo clima, afinal de contas o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro goleando. O treino teve muita conversa do Cuca, muita conversa com um jogador aqui, outro jogador ali, porque afinal de contas o Palmeiras vai ter uma maratona pela frente aí de jogos, então não dá para pegar pesado todo dia, e é véspera de jogo. Amanhã tem o Internacional no Allianz Parque pela Copa do Brasil, uma outra competição, mata-mata também, super importante. Então muita conversa por aqui. Depois o Cuca fez um trabalho de 2 toques, aquele famoso rachão, muita descontração por aqui no dia de hoje, mas o time pode ter novidades amanhã. Mais especificamente, uma novidade. Lembra daquela dúvida do Cuca na semana passada entre o William e o Roger Guedes? Pois é, essa dúvida ainda permanece, mas pode pintar um outro jogador nessa vaga, Rafael Veiga. Esta pode ser a grande novidade, ele pode ser a grande novidade do Palmeiras amanhã no Allianz Parque. Ninguém aqui revelou o time, a tendência é que o Cuca repita o time que goleou o Vasco no fim de semana, talvez com esta novidade aí, o Rafael Veiga. Aí serve para vocês analisarem se com o Rafael Veiga muda um pouco o esquema tático do Cuca ou não. Quem falou hoje com os jornalistas por aqui foi o atacante Dudu. Acho que é um pouco de falta, né, de tempo de treinar, e às vezes na conversa a gente se entende, se resolve muito bem. E o Cuca, acho que ele vai dar continuidade, né, ao trabalho dele, que ele começou ano passado. A equipe do ano passado jogava muito bem com ele. Esse ano também eu acho que com o Eduardo a gente jogou também bem, né, alguns jogos, muitos jogos, bem. Mas agora ele chega para continuar, para dar continuidade àquilo que ele começou ano passado. Fizemos, acho que, um bom jogo contra o Vasco. Acho que agora é só continuar dia a dia, escutando bastante o que ele tem para falar pra gente continuar desenvolvendo um bom futebol. Acho que a gente tem um elenco, tem um time muito qualificado para não precisar priorizar nada. Acho que quem entrar vai dar conta do recado, quem for jogar vai dar conta da competição que for. A gente sabe que a Copa do Brasil é diferente, é um campeonato que a gente tem que procurar vencer, mas sem tomar gol em casa. Tem um contrato com o Palmeiras, né? Até no final de 2020 a 2019, não me lembro. Mas eu não vou sair do Palmeiras agora. Tenho objetivos aqui esse ano e a gente vai cumprir, a gente vai lutar bastante para isso, para a gente conquistar nossos títulos que a gente tem a disputar. O torcedor pode ficar tranquilo que vai ter que aguentar eu muito tempo aqui ainda. Pois é, a gente ouviu aí o Dudu falar que não vai embora do Palmeiras. Outro que também não vai embora do Palmeiras tão logo é o Edu Dracena, que renovou o contrato até o fim de 2018. E tem gente chegando aí no Palmeiras, que eu tô sabendo. Volto com vocês aí, João. Ah, rapaz, tem mesmo, hein? Quer saber só, Gudrian? E você que tá ligado no expediente, a notícia é do Oswaldo Pascoal. Fala, Pascoal! Não, a notícia foi divulgada ao longo do Fox Sports Rádio e até o Fábio Sormani, no finalzinho do Fox Sports Rádio, que recebeu a informação de uma pessoa do Palmeiras e que o jogador tinha sido oferecido ao Palmeiras e que estava sendo analisada a situação do jogador. Pois bem, depois a gente começa, sabe como é que é? A gente nunca perde esse negócio de repórter. Eu estava conversando outro dia até com o Quesada, né? A gente não perde essa mania, né? Quem já foi repórter um dia sabe o que é esse negócio.
fica você sabe a coisa, você quer saber tudo. Aí você tem aquele negócio. Então você começa a usar o que você tem, que são os amigos que você construiu ao longo da carreira, né? Então você começa a ligar para um, liga para o outro. Não sei muito bem disso não, Pascoal. Mas liga naquele cara lá que ele vai te dar uma mão. Aí você vai ligar para um e Paulo, aí a situação é a seguinte. O Palmeiras tem mesmo muito interesse na contratação do jogador. Está muito perto de contratar, muito perto. Dizem até que tem o Cruzeiro meio que na parada também, né? Que o Cruzeiro também teria interesse no jogador, mas que o Palmeiras já tinha mantido um contato e que tinha se adiantado no processo. Os valores não estão nada fora do que o Palmeiras paga, do que o Palmeiras pode pagar para um jogador como ele. $1,5 milhão para 50% do valor do jogador, até porque o contrato dele se encerra no fim do ano e é decrescente os valores quando se trata de contrato no futebol brasileiro, o Palmeiras não tem nenhuma dificuldade, convenhamos, a dificuldade é nenhuma para pagar. O salário do jogador, 300 paus de salário, convenhamos, nenhum problema para o Palmeiras pagar. As luvas que foram pedidas, nenhum problema. Agora, o problema está no acordo com o Botafogo. Do Botafogo se acertar com o Palmeiras para a liberação do jogador. Até porque ele tendo contrato com o Botafogo, ele não pode sair mesmo faltando quase que 6 meses ou faltando 6 meses para o contrato. Tem que haver um acordo do Palmeiras com o Botafogo. Eu posso afiançar para você que se depender do Palmeiras com o jogador, do acerto do Palmeiras com o jogador, isso já está encaminhado. Agora falta o acerto do Palmeiras com o Botafogo para que a coisa seja definida. Perfeitamente. E o Cuca, né, sempre lembrando, para reforçar a informação, pediu a contratação de um atacante depois das saídas do Rafael Marques e do Alexandro. Outro detalhe, falando aí sobre o Sassá, hein? E essa informação eu vi hoje, na hora do almoço, na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, com o repórter Samuel Venâncio, que cobre o Cruzeiro e que é uma fonte que merece todo o crédito. O Cruzeiro também tem muito interesse no Sassá. O Neilton retornou para o Cruzeiro e o Neilton passou bem pelo Botafogo. Então o Cruzeiro estaria tentando uma troca. Neilton no Botafogo e Sassá no Cruzeiro. Mas a informação do Pascoal é essa, que o Palmeiras está com tudo acertado, só falta agora a definição entre Palmeiras e Botafogo. Vale a pena o Sassá? Ficou muito claro que o Sassá não quer mais jogar no Botafogo, né? Tá claro. Eu não tenho dúvida disso. Ontem mesmo você comentou. E o Botafogo, é melhor que o Botafogo receba esse $1,5 milhão de dólares. Do que não receber nada. Do que não receber nada, concorda? Porque o jogador, ele não vai ter mesmo. O jogador já não tem mais nada com o Botafogo. Então, que pegue esse $1,5 milhão e use esse $1,5 milhão para fazer alguma coisa. Mas vale a pena o Sassá? No Palmeiras? Se ele tiver futebol? Sinceramente, desculpa, PVC, eu acho que o Palmeiras não precisa. O Palmeiras não precisa. Mesmo com as saídas do Por exemplo, o Corinthians precisa, o São Paulo precisa, o Botafogo precisa. Precisa. O Atlético não precisa, o Cruzeiro também acho que não precisa, o Flamengo não precisa. Entendeu? Porque esses são times que já montaram. O Palmeiras acho que está num outro patamar. O Palmeiras ele não está contratando jogadores. Está tirando reforço Não, eu acho que ele está fazendo investimento. Até porque tem um apoio de um banco. Bem, pode ser. Por que você paga agora? Mas o cara tem que jogar, $1,5 milhão, concorda? Não, se ele ficar no banco. Eu acho que ele, com tanta competição, o Palmeiras tem um elenco farto, acho que vai acabar sobrando espaço para ele fazer alguns jogos, alguns gols. Me permita um detalhe rápido em cima do que você está falando, muitas competições. O Sassá jogou pela Copa do Brasil, Botafogo e Sport. Tá fora. E ele já jogou pela Libertadores, ou seja, ele jogaria no Palmeiras ou no Cruzeiro só Campeonato Brasileiro. Eu acho que boa lembrança. O Palmeiras tem 2 centroavantes. Dois centroavantes. É isso. Hoje, o Palmeiras tem 2 centroavantes. Tem o Borja e o William. Só que o William é titular como ponta direita. Então você não tem um reserva de centroavante. Se você tivesse centroavante, é útil. A pergunta é qual o Sassá? Porque o jogador também não percebe que ele constrói um patrimônio com a carreira dele. Quando ele demonstra a displicência, a falta de compromisso, que é o que estão acusando o Sassá no Botafogo, ele carrega isso para outro lugar. Então, qual o Sassá?
O Sassá que entra em campo e joga, esse serve para qualquer clube do Brasil, ele é talentoso. Agora, o Sassá, que na hora que é dispensado... Vai ao show do Mumuzinho? Se bem que é muito bom o show do Mumuzinho. Ele pode ir pro show do Mumuzinho. Eu vou ao show do Mumuzinho quando eu puder. Ele pode até ir pro show do Mumuzinho. O problema é a falta de comprometimento. O problema é a falta de comprometimento. Então, porque você vai contratar um jogador que está demonstrando que não tem comprometimento com o Botafogo e que, portanto, em algum momento, se ficar no banco, se não estiver satisfeito, pode não ter também. É o show do Mumuzinho em São Paulo. Pela qualidade dele... Só que o Sassá já vai avisado que o último que fez uma coisa lá que o grupo não gostou, eles transformaram o jogador em múmia. Então ele já tá avisado, ou não? Já vão dar letra pra ele na chegada, né? Já vão dar letra para o último que foi fazer gracinha, que não estava se sentindo confortável para ir para concentração como reserva. Ele foi transformado em múmia. Ele foi para concentração, os caras mandaram de volta. Vai para casa que depois a gente vai conversar. Não, mas eu não vai conversar nada, vai embora. Conversaram com ele daquele jeito. Então o Sassá já sabe como é que a banda toca do outro lado, hein? Será que eles vão repetir aquilo? Que desagradável, hein? Agora você vê, o Sassá fez uma pedida de renovação para o Botafogo, que o presidente do Botafogo classificou como impagável, absurda. E para o Palmeiras não é. O Palmeiras pode cobrir. Falou-se um tempo atrás da possibilidade de ele ir para o futebol da Rússia, que aí o Palmeiras seria um concorrente. Hoje no Brasil ninguém concorre com o Palmeiras em termos financeiros. O Sassá, nesse momento, está querendo grana. Quem pagar mais leva, e no Brasil não tem para ninguém, é o Palmeiras. A situação é curiosa do Palmeiras, porque a gente fala muito de dívida, que serve muitas vezes como a gente se escorar para dizer por que tem que vender jogador. O Palmeiras em 2014, no processo de reeleição do Paulo Nobre, era um clube que tinha uma situação financeira delicada. Em 2012, quando foi o processo de eleição, a primeira eleição do Paulo Nobre, era uma situação financeira que a dívida era de 170 milhões de reais, mas falava assim 220 milhões de reais. Para um clube que faturava na época 250 milhões de reais, não era uma situação confortável, não me parecia desesperadora, mas pintava-se como desesperadora, como hoje se pinta no São Paulo. Claro que tem o patrocinador e tem a maneira como o Paulo Nobre colocou dinheiro para refinanciar a dívida. O Paulo Nobre não foi um mecenas do Palmeiras, o Paulo Nobre refinanciou a dívida, colocando o dinheiro dele como garantia. Ele já recebeu. Está recebendo, né? Ele já recebeu de volta mais de 60. A juros lá embaixo, para ajudar o Palmeiras. E já recebeu perto de 60 milhões de reais de volta do dinheiro dos 110 milhões de reais que ele colocou lá dentro. E recebeu, desculpa, só rapidinho. O Sassá tem algum para emprestar ele lá. O Sassá também está com grana. Recebeu um antecipado que não precisava. Né? Esse dinheiro poderia ter sido usado pelo Palmeiras com juros e correção monetária. Como às vezes, assim, claro que toda a situação de dívida é preocupante, a do Palmeiras era preocupante e foi uma situação diferenciada, como diz Rodrigo Bueno, mas é incrível como você consegue transformar rapidamente se você trabalhar sério. Exatamente. Que é o caso do Flamengo também. Como o Flamengo está conseguindo sair de uma situação caótica, de uma dívida de 800 milhões de reais, para ter uma dívida que é R$1 arrecadado para R$1 devido. Mas olha, gente, essa coisa de dívida, eu não vou me esticar muito a conversa, porque é chato falar de dívida. Eu tô falei disso porque o Palmeiras é muito fácil pagar o Sassá. Absolutamente certo, desculpa, não, eu estou dizendo que em cima, até para confirmar isso que você está falando, para concordar com você, para fortalecer o que você está falando. Dívida nunca foi problema para clube brasileiro. Se fosse assim, vamos citar um exemplo, o Corinthians jamais na história pensaria em trazer um cara chamado Ronaldo. O Corinthians estava devendo o mundo naquele... Bom, ainda continua devendo, porque tem um estádio de 1 bi e pouco para pagar. Mas o Corinthians trouxe o Ronaldo. Se fosse assim, não teria trazido o Ronaldo. O Ronaldo estava treinando aqui no Flamengo, João. É verdade. Não teve um cara do Flamengo para chegar pro Ronaldo e falar assim: Ronaldo, querido, você quer jogar no Flamengo? Não apresentaram nenhum projeto. Corinthians, o Joaquim Grava alinhavou, veio lá o Andrés, o Vanderlei, conversaram. Então é isso. Então dívida, você tem razão, PVC. Dívida não pode ser encarado como uma coisa definitiva, uma coisa. Claro, porque dívida hoje rebaixa time, né? Pode rebaixar. Hoje a dívida pode rebaixar, não dá pra vacilar, né? Você tem que administrar a dívida, pagar a dívida. Estou dizendo só que a médio prazo você consegue contornar. Estou dando exemplos de um time que há 4 anos tinha uma situação ruim. E hoje nada de braçada. O inacreditável é o seguinte, só essa questão do Sassá, que passa pela cabeça do dirigente nesse momento do Botafogo? É hora de alguém vir a público e falar abertamente. Porque não é a primeira vez, já no início do ano, na temporada, o Sassá foi afastado. O professor Antônio Lopes com a palavra aqui no Expediente de Futebol. Seja bem-vindo. Porque o Botafogo,
educou o Sassá para jogar futebol novamente, ou não? Sim. O Sassá estava no limbo, afastado, punido, fora de forma. Mas não esticou o contrato dele, uma né? situação criada Pode por ele. perder agora como... Por ele, aí o Botafogo vai lá, resgata, traz ele de volta, dá consciência profissional, educa, bota em forma física, paga o salário em dia, né? O Botafogo trouxe tudo aquilo que um clube faz para ter um astro dentro do seu elenco. Não que o Sassá seja um astro, muito longe disso, mas é um bom jogador, né? Merece o crédito que tem. Mas olha, o Sassá não é também, vamos aqui entre nós, né? Não é esse talento todo, né? Por não isso que eu perguntei se vale a pena. Não é essa bola toda, né? Vamos assim, né? Se fosse o Carlos Alberto Torres, pegaria uma bolinha de papel, penduraria, mas olha a bolinha do Sassá. É mais ou menos uma bolinha assim. Ele é eficiente, ele é rápido, ele é goleador, é bom de papo, é descontraído, sabe jogar lá no ataque. Mas para jogar no Cruzeiro, no Palmeiras, não sei o quê, vai esquentar banquinho, meu camarada. Não é chegar lá no Palmeiras e você, eu sou o número 1, vou para a janela. Não vai. Vai para a janela do assento 43, lá no fundo do ônibus. Lá perto do sanitário, lá perto do banheiro, sabe aquele? É lá que ele vai sentar. Porque lá na frente joga a galera. Vai chegar no Cruzeiro, tem um Rafael Sobres lá na frente. Pô, tem um Ábila lá na frente. Ah, pelo amor de Deus. Ou seja, o Botafogo tem que virar público mais uma vez, se manifestar como se manifestou da primeira vez. O Sassá está sendo irresponsável como jogador de futebol profissional. Aliás, Paulo Lima, me permita, Paulo Lima, hoje nós tivemos lá ocorrências no Newton Santos, né? Com a saída dos jogadores, torcedores cercaram lá os carros e quiseram conversar com alguns jogadores, entre eles o Sassá. Nós vamos trazer as informações do Botafogo.